Gravação iniciada. Ok. Então, na sequência aí dos processos de TR, agora prioritários também, porque são processos com lógico repetitivo, é o item 26, doutor Raide. Não, mas eu ficou como parcial, então. Ficou parcial. Eu já tinha colocado parcial. Vai colocar esse ponto, porque o dela estava como procedência. O quê? Para ser parcial? A senhora estava dando procedente na sua conclusão do voto do Henrique. Vai ser procedência parcial, então. Mesmo ele não tendo arguído essa partidária de pastagem? Mas não seria uma preclusão? Não, tudo bem, tá. Parcial provimento, né? Nesse do Henrique. Isso, em razão da preclusão. Nesse ponto eu acompanho. Não, você não acompanha, você divergiu. Nós negamos provimento. Eu neguei provimento, mas ela também vai negar provimento nesse ponto. Tá. Certo? Okay. É procedência parcial, nesse ponto ela está negando. Eu acompanho a relatora nesse ponto que nega. Mas a gente dá a negativa total. Isso. Ok. Item 26, Alzimar, item 26. Seguindo a temática da pauta de ITR, trata-se de notificação de lançamento, na qual foi glosada a integralidade da área de reserva legal, bem como arbitrado o valor da terra nua. Tá? O contribuinte apresentou impugnação, a DRJ em Campo Grande jogou improcedente a impugnação, mantendo a íntegra do lançamento. Regulamento intimado e conformado com a decisão recorrida, apresenta recurso voluntário e repisando as alegações da impugnação, impugnando o seguinte: a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, porque deveria ter sido efetuado o lançamento em nome do espólio ou dos sucessores. Lançamento é nulo por ausência de motivação, há cerceamento de direito de defesa, vez que a auto-infração foi lavada sem a devida explicação da matéria fática. Houve ofensa ao artigo 10, parágrafo 7, na Lei 9.393 e tal. Diversa sobre a área de reserva legal, bem como preservação permanente. Mesmo que se entenda pela necessidade de é imprescindível observar o princípio da verdade material. Também questiona Selic, bem como com o efeito confiscatório, o princípio confiscatório da multa. Enfim, passando para o voto, o recurso é tempestivo, dele conheço e passo ao exame das alegações. Quanto às preliminares, a primeira é a nulidade em relação à eventual ilegitimidade passiva. Pugno recorrente para a nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que o lançamento foi formalizado em nome do contribuinte, quando na realidade deveria ter sido em nome do espólio. Pois bem, o lançamento em questão resultou do procedimento interno de análise da declaração de ITR em 2004. O início do procedimento de ofício foi cientificado ao contribuinte em 27 de nove de 2007, conforme a R foi aqui dito, com envio do termo de intimação fiscal, onde foi exigido que, no prazo de 20 dias, contados do recebimento da intimação, fossem apresentados os documentos ali relacionados, para a comprovação das informações prestadas na DIRT, constando o devido aviso de recebimento, AR, que está nas folhas 9. Tá? Ou seja, o contribuinte, a pessoa de senhor Alzimar, recebeu tal intimação. É tanto que foi protocolado requerimento em 22 de 10 de 2007, solicitando mais 30 dias para atendimento à intimação. O interessado não se manifestou no prazo dado. Digo que o óbito veio a ocorrer apenas em 17 de 1 de 2008, conforme folha 55, a certidão de óbito. Formalizado o lançamento de ofício, esse foi enviado para o endereço indicado na respectiva DIRT, nos termos do artigo 23 do Decreto 70.235. Protocolizada impugnação, consta a notícia do óbito do contribuinte e apenas, posteriormente, a existência do espólio, representado por seu inventariante, o senhor Alzimar
Sobreira Vilela. Dito isso, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento, ou seja, a notícia do falecimento do contribuinte, antes da lavratura da notificação. Ou seja, caberia ao inventariante, quando o recebimento do termo de estimação fiscal, informar o falecimento de cujos, até mesmo antes da lavratura da notificação, o que não foi no caso. Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu à legislação de regência naquele momento. Sendo assim, não há como admitir a notificação endereçada ao falecido, uma vez não há como não admitir a notificação endereçada ao falecido, uma vez que o senhor fiscal não tinha conhecimento do acontecido. Quanto à luta preliminar, nulidade de falta de motivação, eventual cerceamento do direito de defesa, eu trago aqui a alegação padrão, que eu já uso nos outros votos, em relação ao artigo 142, que o fato e o ato administrativo deve ser fundamentado, e foi precisamente o que aconteceu no presente lançamento. Cito também aqui o artigo 5970 do decreto 7235, afasto tal preliminar, e passando ao mérito, eu digo, primeiro tópico, a área de reserva legal, a área de preservação permanente. No procedimento da análise das informações constantes na DIRT, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de reserva legal declarada. Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de reserva legal, bem como invoca a hipótese de erro de fato, pretendendo que seja reconhecida a existência de área de preservação permanente, ambas devidamente comprovadas mediante laudo técnico. Aí eu trago aqui a legislação pertinente da matéria, falo aqui do meu entendimento em relação à desnecessidade do ADA, e digo, no caso concreto, o contribuinte declarou apenas a área de reserva legal, integralmente glosada pelo fiscal autuante por falta de comprovação, porque não foi apresentado os documentos. Como dito anteriormente, o recorrente pugna pelo reconhecimento da área de reserva legal, bem como da área de preservação permanente, ambas constantes do laudo técnico. Primeiramente, no que se refere à área de reserva legal, para fazer jus à isenção pleiteada, deve estar averbada na matrícula do imóvel. Cito a súmula 122 do CARF. Neste diapasão, conforme matrículas apresentadas aos autos, não houve a averbação da respectiva área junto ao cartório de registro de imóvel, não sendo possível reconhecer a isenção da área de reserva legal. No que toca à área de preservação permanente, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do sistema tributarário nacional, ou seja, o da estrita legalidade com decorrência da verdade material. Especialmente porque tal matéria fora tratada pela decisão de piso, não reconhecendo o direito à isenção desta área por falta de apresentação do ato. Aí eu digo, a área de preservação permanente existente no imóvel pode ser comprovada por laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo acompanhado de cópia da anotação de responsabilidade técnica, o que aconteceu no presente caso. Dito isto, estando comprovado pelo laudo técnico a existência de 113,3 hectares relativa à área de preservação permanente, e põe-se reconhecer a isenção sobre essa fração. Já em relação ao tópico valor da terra nua, eu vou pular aqui. Não, vou ler, porque isso aqui não é aquele caso de falta de aptidão agrícola. Nesse caso, foi por aptidão agrícola, o contribuinte apresentou laudo, e eu digo, em suas razões executivas, pretende contribuinte à reforma da decisão de recorrido, qual manteve integralmente a exame fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando nenhum novo documento ou fundamento sequer. Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da impugnação, peço também para transcrever acesso à decisão recorrida adotadas como razões de decidir. A decisão analisou o laudo e diz, o VTN por município, e tal. Aí o que ela fala sobre o laudo. Quanto ao laudo técnico de avaliação do imóvel apresentado nos autos, as folhas aqui mencionadas, apesar de ter sido elaborado por engenheiro agrônomo, não está acompanhado da RT, está acompanhado da RT e fornecer algumas informações sobre o imóvel,
como localização e distribuição das áreas, verifica-se que não apresenta fundamentação em grau de precisão 2, como indicado no NBR da ABNT, e requerido pela autoridade fiscal, que exige levantamento de elementos amostrais com comprovação da situação de cada imóvel, tomando como paradigma tratamento estatístico e outros índices que não foram utilizados no laudo apresentado, privando-o de rigor científico e exigência de trabalho dessa natureza. Ademais, o laudo considerou apenas 3 elementos amostrais, quando a norma citada exige 5 para configurar laudo com fundamentação em grau de precisão 2. E também considerou informação fornecida por outro profissional, corretor de imóvel, que apenas pode ser definida como opinião. Quanto aos demais dados utilizados, um foi obtido junto à Prefeitura Municipal de Tambaú e o outro junto ao Instituto de Economia Aplicada, IEA, do Governo do Estado de São Paulo, que é considerado a elaboração do CIPT. Além de não apresentar o rigor exigido pela norma da ABNT para que possa ser aceito como prova suficiente para justificar a revisão do FTN tributado, o laudo técnico apurou o VTN para o imóvel no total de 5 tal milhões, valor superior ao considerado no lançamento de ofício, que foi de 5,027, e é vedada à autoridade julgadora efetuar alteração do lançamento que resulta em agravamento da exigência fiscal, ou seja, o laudo apresentado constatou um VTN maior do que o arbitrado. Portanto, mantenho o lançamento. Já em relação à multa de ofício, pela argumentação padrão, da mesma forma, a taxa Selic, a súmula CAF número 4, juros sobre a multa de ofício, existe a súmula CAF 108, portanto, pode ser tido de conhecer do recurso voluntário para afastar os preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a área de 133,3 hectares relativa à preservação permanente. Esse é o meu voto. Cleberson. Acho que eu estou com essa travou. Não é 113, doutor Reis? Pode ter alguma incongruência aqui com o voto. É certo. O Cleberson está nebuloso para mim. Agora melhorou, mas está ainda ruim a imagem dele. Doutor Cláudio, você está com o processo aberto? A RJ era a cita 113. Então é 113, eu me confundi. É porque no corpo do voto eu trago 103,3, só na conclusão que eu falo 133. Então muda a conclusão. 113. Ok. Cleberson. Foi o relator. Pedro. Eu Nega o provimento. nego o provimento em razão do ADA, entendo que tem legislação que ampara. André. Acompanho, relator. Rodrigo. Com relator. André. Urgência. Eu com relator. Então, por unanimidade, rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria, dá provimento parcial recurso para reconhecer a área de preservação permanente 113,3 hectares. Vencidos, Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam provimento ao recurso. 27 e 28 são repetitivos. 29. Sou eu também? Isso. Industrial Porto Rico. Item 29. Seguimos a temática do ITR. Aqui, nesse caso, trata-se da glosa de produtos vegetais, bem como o arbitramento do VTN. Apresentou impugnação, foi julgada improcedente pela DRJ Brasília, apresentou recurso desta decisão, o qual repisa as alegações da impugnação, que aqui transcrevo, que ele questiona a área com produtos vegetais, bem como o VTN, e eu passo a análise das alegações do recurso. Pois bem, primeiro tópico da área utilizada com produtos vegetais. Na análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de produtos vegetais declarada ocorreu por falta de apresentação de documentos de prova hábeis exigidos
tais como notas fiscais de produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito rural, para comprovar a área plantada no ano base 2011, nos termos da intimação inicial, que aqui colaciona as folhas. Primeiramente, cabe esclarecer que, tanto no procedimento fiscal, bem como na fase do contencioso, foi permitido ao contribuinte valer-se de todos os meios de provas admitidos em direito, apresentando todos os documentos necessários para provar sua pretensão. Em suma, não foi obstaculizado a recorrente nem a compreensão, nem a produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa do contraditório, que ela questiona no meio do mérito lá. Com base no tradicional critério de distribuição da prova, cabe ao sujeito passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete a demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica, desse modo legitimar as informações constantes da sua declaração. Vou escrever aqui, aí eu digo. Pois bem, a prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se de ITR do exercício 2012, correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, por força do artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 5, a linha A da Lei 9.393. Como dito anteriormente, não foi anexado aos autos nenhum dos documentos requeridos, ou mesmo qualquer documento para possível acatamento da área de produção vegetal do imóvel. Sendo assim, visto que não foram apresentados documentos hábeis para comprovar a alegada área de plantio com cultivo de cana-de-açúcar, entendo que deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal na área declarada tal. Já em relação ao valor da terra nua, eu vou pular aqui todo este posicionamento, passando logo para a conclusão, que eu digo, no caso concreto, tal informação pode ser observada na tela CIP constante das folhas 37, ou seja, a tela CIP não tem aptidão agrícola, conforme consta na folha 37. Dito isto, diante do entendimento de que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora não cumpre exigências legais determinadas pela legislação de regência, não tendo o contribuinte também apresentado qualquer laudo, deve ser restabelecido o VTN declarado na DIRT. Sendo assim, por todo o exposto, voto sentido de conhecer do recurso voluntário no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN declarado na DIRT. Cleverson. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado na DITR. 31 iguais. Matheus, item 32. Item 32, final 2013, 45. Mapiju Empreendimentos Imobiliários Limitada. Aqui, presidente, vou resumir, em razão de já termos debatido situações similares, reiteradas vezes. Então, trata-se de lançamento de ITR. A autoridade glosou integralmente as áreas cobertas por florestas nativas, além de desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo com base no CIPT, com consequente aumento do VTN tributado. Certificado do lançamento, o contribuinte alegou, em síntese, propugna pela tempestividade da sua defesa, discorda do procedimento fiscal, visto que as áreas cobertas, florestas nativas, desse imóvel são isentas, sem necessidade de averbação IADA, além de ser o VTN irreal no teor do que dispõe a lei. Esclarece que a área declarada de 116,1, na verdade, distribui-se em áreas de preservação permanente, de interesse ecológico, de reserva legal e cobertas por florestas nativas, em nada interferindo em seu direito em isenção. Transcreve a jurisprudência e pede a procedência de sua impugnação. A DRJ considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário, transcreva a emenda,
contribuinte ele apresentou o recurso, repisando em grande parte sua linha de defesa. Aqui eu transcrevo os principais argumentos do recurso. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos, portanto toma conhecimento. Tem 2, prejudicial de mérito. Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do fisco de efetuar o lançamento de ofício teria sido atingido pela decadência inexistindo assim tributo devido ante a homologação pela inércia do ente fiscalizador. Pois bem, conforme consta no documento de folha 32, o contribuinte tomou ciência da notificação em epígrafe referente ao exercício 2008, no dia 27/12/2013. Aqui eu cito a jurisprudência do STJ, que exige a antecipação do pagamento. Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial é o do 173, inciso 1º do CTN. Dessa forma, aplicando o entendimento do STJ ao caso em questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2008, verifico o fato gerador ocorreu em 1/1/2008, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, é o primeiro dia, 1/1/2009, por ser o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2013 para expressamente homologar o pagamento ou constituir o crédito tributário suplementar. Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da notificação de lançamento em 27/12/2013, não há que se falar a decadência do presente crédito tributário. Então, estou afastando aqui a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente. Passo ao mérito. Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia recursal diz respeito a 2 pontos, quais sejam isenção e reclassificação das áreas declaradas, e o segundo ponto, alteração do VTN arbitrado pela fiscalização, ao que se passa a analisar. Transcreva aqui o contexto da ação fiscal. Em seu recurso, o contribuinte alega em suma que na gleba rural de sua propriedade, sítio Cachoeira do Retiro, encontram-se áreas de preservação permanente, reserva legal de interesse ecológico, cobertas por floresta nativa, devendo ser deferido o benefício da isenção, para que não haja cobrança abusiva e precipitada do imóvel que sabiamente está inserido e sofrendo os reflexos ecológicos do Parque da Serra do Tabuleiro. Afirma, pois, que a distribuição da área do imóvel estaria equivocada, uma vez que os 116 estão verdadeiramente divididos em área de preservação permanente, área de interesse ecológico, área de reserva legal e área coberta por florestas nativas, e nada interfere no direito do impugnante a ser isenta de TR sobre essas áreas. Aqui percebe que o recorrente busca a retificação de sua ITR a fim de alterar a área, de reclassificar e reclassificar o total de 116,1 hectares em área de preservação permanente, interesse ecológico, reserva legal, área coberta por florestas nativas, argumentando que haveria hipótese de erro de fato. Aqui eu entendo que deveria ser feito antes do lançamento, artigo 147, parágrafo 1º, em que pese este relator entenda, não sendo essa hipótese dos autos, em que pese este relator entenda que pela interpretação sistemática da legislação aplicável, a apresentação de ADA não é meio exclusivo, a prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. Essas áreas somente são possíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, caso estejam comprovadas por outros meios, notoriamente, laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental. E sobre a comprovação das referidas áreas, entendo que não há nos autos documentação suficiente que ateste a existência dessas áreas no imóvel objeto de autuação. A proposta, apesar de contribuir juntar diversas matrículas de imóvel nos autos, essas matrículas também não discriminam a extensão da área de reserva legal, que a princípio já fora averbada, o que poderia, em tese,
servir de subsídio para sua alegação de erro de fato, permitindo a reclassificação de parte da área declarada como área coberta por florestas nativas, a título de reserva legal, observado o limite do total declarado. A propósito, o direito passivo sequer discrimina em sua impugnação e recurso qual seria a extensão das áreas que pretende o reconhecimento, apenas afirmando genericamente que classificou indevidamente a totalidade do montante de 116,1 hectares como área coberta por florestas nativas. A proposta tem-se que o laudo de avaliação constado aos autos em nenhum momento discrimina as áreas existentes no imóvel, sendo que, inclusive, afirma que a área total do imóvel possui aproximadamente 55,46 hectares, ou seja, a própria documentação constada aos autos pelo recorrente contradiz com suas alegações acerca das áreas existentes no imóvel. Não há nos autos qualquer laudo técnico elaborado com um objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel. O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, acompanhados de prova, não têm condão de macular o lançamento. Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento, com a consequente possibilidade de retificação de sua ITR, bem como em razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas áreas, não resta outra alternativa senão a improcedência do pleito do recorrente. Tem 3.2, valor da terra nua. Já em relação ao VTN, ao apurado, aqui eu cito o entendimento de que ele pode ser revisto, caso haja apresentação do laudo. Contudo, o laudo técnico carreado aos autos não demonstrou atendimento das normas da ABNT, conforme bem analisado pelo DRJ e também constatado por este relator, nos seguintes termos, transcreva abaixo. Tem-se, pois, que o laudo não é possível acatar a pretensão do contribuinte, considerar o VTN constante do laudo, eis que sequer compreende a avaliação da integralidade do imóvel, que possui área declarada de 144, tendo se limitado, contudo, em avaliar a área total de 55. E ainda o laudo técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento da ABNT, a NBR 14653. Eis que sequer identifica as amostras do objeto de comparação. Aqui transcrevo o entendimento de que não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo laudo, sequer é possível dizer que os imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características. O laudo consiste em mera generalidade. Então, estou entendendo que não assiste razão recorrente, pelo qual estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a prejudicial de mérito e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto. Aide. Acompanho. Então, por unanimidade, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Bem, o 35, tá aí, Walter Menezes, ele faz parte de um lote de repetitivos? Só um instante, por favor. O 33 e 34 são repetitivos? Isso, sim. Tá. Por isso que eu já pulei. E aí, o que acontece? O crédito apurado pela fiscalização, conforme demonstrativo de folha 14, se refere à diferença de imposto, apurado menos declarado. Não há informação nos autos se o valor declarado foi recolhido e em qual data. Foi a parte que eu decretei aí. Bem, e a respeito das alegações que o contribuinte faz, ele não alega decadência, mas eu vislumbrei uma hipótese de decadência de ofício aqui, se houver princípio de recolhimento, que eu não tenho certeza se houve ou não. Então, no voto, eu vou direto para o voto, eu digo que, ainda que não alegada no recurso, por ser matéria de ordem pública, a possível decadência deve ser avaliada. No caso de análise, para o exercício de 2004, o fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2004, com vencimento da obrigação de declarar e recolher em 30 de nove de 2004. O sujeito passivo, conforme consulta de postagem folha 17, foi cientificado da notificação em 13 de abril de 2009. Ou seja, se contar da data do fato gerador, mais de 5 anos depois. Foi apurado imposto suplementar, tendo sido declarado um imposto devido de R$ 29,75. Contudo, não consta nos autos DAF relativo ao imposto devido declarado, se foi recolhido em época própria. Desta forma, para adequado julgamento, é necessário que a FB consulte nos seus sistemas informatizados e carregue aos autos a tela de referida consulta,
de forma a comprovar se ocorreu ou não o recolhimento para o período de apuração 1/2004, CPF tal, NIF tal, Código de Receita tal, do ITR declarado como devido e a data do efetivo recolhimento, se houver. Então, eu estou votando por converter o julgamento em diligência, para saber se houve recolhimento ou não, capaz de atrair a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Perguntas? Parece que esse posicionamento aqui, presidente, ele fica com o posicionamento do doutor anteriormente. Como é que é? Desculpa, você está falhando, o seu áudio falhou. Repete, por favor, Cléber. Me parece que o posicionamento seu aqui fica com o posicionamento do doutor Matheus, que ele acaba de julgar. Conflita? É porque o doutor Matheus entrou. Está falhando. Está falhando bastante. Está falhando, está falhando. Mas o doutor Matheus não foi por diferença, foi? Está falhando, Cléber está falhando. O seu foi por diferença, Matheus? Teve diferença? Eu vou sair aqui, então. Tá. Pode ser? Pode. O meu houve uma diferença entre apurado e declarado, mas ele não juntou aos autos comprovantes de pagamento, né? Ele alegou decadência. Mas ele não juntou nada. Mas aqui ele não alegou. Na declaração constava valor a recolher, no seu caso, doutor Matheus? Sim. Pois é, mas no caso do Matheus, ele alegou decadência. Então é interessante para julgar. Ele apresentar. No caso, eu estou reconhecendo de ofício. Ele não alega. Entendeu a diferença, Cléberson? Não sei se você chegou a escutar. No caso do Matheus, ele alega decadência e não junta comprovante de recolhimento. No meu caso, eu estou reconhecendo de ofício. O contribuinte não alega nada. Que diferença, presidente? Ué, uma coisa é você alegar e não provar. Outra coisa, ele não se preocupou com isso. Eu que estou reconhecendo de ofício. Mas só está reconhecendo possível decadência. Possível. Eu não disse que está decadente. Eu quero saber se houve princípio de recolhimento para eu reconhecer de ofício a decadência. Nossa, está inviável. Tá. Não estão... Cléberson? Estão ouvindo ou não? Sim, ouvi agora. Não é toda hora que a gente escuta. Demais. E a imagem está parecendo que está dentro de uma neblina. É, dificuldade. Mas o que você acha, então? Eu não entendo que eu estou conflitando com o voto do Matheus, porque no dele o contribuinte alegou. E aí ele alegou e não provou. Aqui ele não alega. E para avaliar se houve decadência ou não, eu preciso saber se houve esse princípio de recolhimento ou não. Mas nessa situação não é mais grave? Veja, aqui sequer ele alega. Ué, mas eu sou obrigada a reconhecer de ofício a decadência em matéria de ordem pública. Mas lá não seria obrigado a reconhecer de ofício matéria de ordem pública? Não, é de ofício. Da prova. Lá ele argumentou. Se lá ele não argumentasse, seria cabível baixar em diligência para juntar a tela? Acho que sim. Sim, acho que aqui. Como ele não alegou, significa que não houve pagamento antecipado. Por isso que ele não alegou, ele entende que não há decadência. Não, você está presumindo. Aí ele não alegou, é porque ele não alegou, ele não viu, não pensou em decadência. Vocês conseguem ouvir? Sim. Não mais. Então, nos casos em que o pagamento é próximo dos 5 anos, aí numa regra no outro, vou ter que ter diligência.
regra vai ser diligência. A ideia do reconhecimento de ofício. Nossa, é inviável, eu não entendi o que ele quis dizer. Nem eu. Nem eu. Falta minutos para... Faltam poucos minutos para 6, talvez seja melhor encerrar por hoje. E ver o que o Dr. Cleverson tem a dizer amanhã. Como dizer? Não ia reiniciar. É a internet, não adianta reiniciar. É como eu aquela vez que ficava congelando e picando. A solução era só entrar pelo celular, rapidinho, só para terminar o julgamento desse e pronto, para não ficar pendente. Dá para fazer, Cleverson? Vou tentar. Se não estiver funcionando. 4G, Cleverson, 4G. Não, mas é muito... Mas eu não estou entendendo, você vai votar pela diligência ou não? Não, tá. Vai? Não vou. Não vai. Não vou. Vamos encerrar a gravação, Amanda? 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 Oi? Vamos encerrar a gravação?